Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um Bitalks da Ideale. Bitalks é um movimento que a gente criou para ajudar a melhorar a vida das pessoas, das empresas, não só com as ações de treinamento, mas todo esse movimento que a gente gera através da capacitação, da formação e de transformar o conhecimento em ação. É um momento em que a gente conversa, que a gente provoca, que a gente debate assuntos nossos do dia a dia, assuntos que muitas vezes a gente nem imagina que a gente vai falar, mas que como é que a gente transforma esses assuntos em ações que vão trazer resultados para a gente cumprir os desafios que esse mundo está nos impactando hoje. Eu sou Peterson Colli e te convido a participar deste incrível movimento. Movimento que eu sempre começo do mesmo jeito, falando, hoje é um dia especial, recebo isso aqui, e também é especial, porque hoje eu recebo Alberto. Alberto, seja muito bem-vindo. Alberto Leite, isso mesmo. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. E tenho certeza que a gente vai conversar sobre assuntos que você nem imagina que nós vamos falar. Alberto, para a gente começar, fale um pouquinho de você, né? A história que eu conheço, um pouco da sua história que eu conheço, tem duas coisas que são muito marcantes, né? Primeiro, a tua grande experiência que você tem na área médica, na área de saúde, né? E também a gente vai falar bastante sobre Disney, né? Você também tem aí uma história muito legal que a gente, né, divide essa paixão pela Disney. Exatamente. Né? Então, Alberto. Legal, bom, obrigado, viu? A plateia aí, todo mundo tá escutando, o Peter também, obrigado. Eu sou filho de médico, você chegou a conhecer até meu pai, sou filho de médico e quando chegou na época da faculdade eu me sentia incapaz de fazer medicina. Eu falei, não é minha praia fazer medicina, né? Mas aí Deus fez um movimento aí que acabei caindo na área de saúde em 2003, né, 20 anos atrás. Trabalhava numa empresa de mídia, tinha feito publicidade, fiz jornalismo, trabalhava numa empresa de mídia, e essa empresa acabou comprando uma empresa que era na área de saúde, que tinha produtos, conferências, revistas para a área médica. E eu achei que ali estava um destino traçado, falei, então eu vou tocar essa área. Né? Fui convidado então para ser o diretor dessa área e entrei. Curiosamente, essa área cresceu muito na empresa, eu acabei virando presidente dessa empresa depois de um tempo, e tudo que a gente implementou em saúde foram implementados em outras áreas da empresa. Então, a área de saúde me salvou, né? Fez com que eu me tornasse quem eu sou hoje. Né? E aí, quando foi em 2016 para 2017, eu comecei uma série de treinamentos em Orlando, usando ali o conceito Disney para hospitais. E fiquei tão feliz que mudei para lá e morei 4 anos lá. E aí, só nesse período, a gente chegou a levar mais de 1.500 executivos da área de saúde para treinar na Disney. Então, realmente, a área de saúde e Disney, eles fazem um pouco do que a gente é hoje. É muito legal, cara, muito legal. Que legal. E quando a gente fala de saúde, hoje é um tema que, até em função de tudo que passou, que a gente vem passando, a questão da pandemia, de todas essas mudanças que estão acontecendo no mundo, a palavra saúde, né, ela está sendo muito dita, muito utilizada. E até em outras variações, né? Porque antes, quando a gente falava de saúde, como é que você está de saúde? Você faz lá um check-up, você vê lá... E a grande... Né, não é preocupação, mas a grande avaliação que a gente fazia era uma avaliação física, né? Como está a pressão, como está lá os resultados lá nos seus exames, né? Então, não necessariamente eram coisas que você podia ver, mas eram dores, né? E hoje a gente está expandindo a questão da saúde para a questão da saúde mental, da saúde... muitas vezes a gente usa o termo para saúde empresarial, para saúde dos negócios, né? Então, o termo saúde, ele ampliou, né? Isso também dentro da tua atuação também, você percebe que isso está ampliando, essa tal da saúde mental. As empresas estão buscando, o mercado está buscando isso efetivamente? Exato. A gente tem que fazer uma reflexão sobre uma mudança que aconteceu no mundo nos anos da década de 70 para cá. Na década de 70 foi quando entraram os equipamentos de diagnóstico por imagem no mundo, onde foi realmente o spread desses equipamentos. Então, a gente ali começou a tirar foto do ser humano por dentro. E é curioso porque nessa época a gente começou a falar de anamnese e tratamento. Então essas duas palavras, elas eram os símbolos e os pilares da medicina. Então quando você fala assim, eu vou no médico, ele olha para mim, ele faz perguntas, tal, mas o máximo que o médico pode te dar é passado. É o máximo que ele pode fazer para você.
Ele pode chegar para você e falar, você tem isso. E isso já nasceu em você alguns anos atrás, ele está te dizendo que a foto do equipamento que ele tem nas mãos te diz algo que você já tinha no corpo. Então, aquilo a gente veio, e aí a palavra saúde, os planos de saúde, eles foram desenhados pura e simplesmente para cuidar de doença. A gente não falava de saúde. Entendi. Aí, com a chegada das redes sociais, da internet, de tudo, e o avanço do genoma, da genética, a gente começou a entender que saúde é um negócio que está baseado em predição e prevenção. Ou seja, quando teve aquele caso famoso da Angelina Jolie, que retirou a mama antes de o câncer aparecer na vida dela, porque havia uma probabilidade grande dela ter câncer de mama, ela tem o trabalho de predição, que é genético, dizendo você tem uma probabilidade de ter tal doença, e aí ela se previne, de forma obviamente brusca naquele caso, mas a gente agora consegue. Se meu pai faleceu com 64 anos de AVC e a minha probabilidade é de 35% de morrer de AVC aos 64, eu diminuo o sal. Entendi. Eu começo a cuidar da saúde antes disso. Então isso é saúde. Aquilo era doença. E aí, quando a gente começa a falar desse movimento, a gente começa a entender que saúde não é um pilar físico. Você tem saúde mental, você tem saúde espiritual, você tem saúde financeira. Eu convido você a pensar, todo mundo que tem problema financeiro tem algum estresse. Com certeza. Né? Saúde ocupacional, esportiva. Então a gente começa a olhar a saúde em vários pilares. Né? E isso que é o legal, é a gente entender que saúde não é doença. Inclusive, a gente tem hoje plano de saúde, não temos plano de saúde no Brasil, nós temos plano de doença. Perfeito. Não existe um plano de saúde no Brasil. Cara, que análise sensacional, né? Eu sou um cara de treinamento. Até outro dia eu estava falando com um amigo meu, ele falou assim, para de se falar treinamento. Treinamento é uma palavra velha, treinamento isso aqui, você tem que usar outra palavra, você tem que falar de capacitação. Eu falei assim, cara, eu gosto. Eu gosto de falar que eu sou um cara de treinamento, eu gosto da palavra treinamento, eu gosto do que o treinamento proporciona. O treinamento é ensinar alguém a fazer alguma coisa, executar uma tarefa, realizar uma tarefa. Né? E para que a gente faça isso, a gente tem que transformar o conhecimento em ação. Né? Então, aí fazendo aí uma relação com tudo isso que você falou, a prevenção é muito de treinamento. Né? Você conhece, você sabe essa probabilidade, você aprende talvez com os seus exames, com as suas avaliações, e aí você busca, né, realizar tarefas, como você falou, eu vou comer menos sal. O que comer menos sal é uma tarefa sua diária que você incorpora, que você treina, e você tem que treinar. Porque comer uma salada com sal, ela é muito mais gostosa do que comer uma salada sem sal. Então eu preciso de treinamento. Então treinar é ensinar alguém a executar alguma coisa. Então existe uma relação grande entre saúde e treinamento. Exatamente. E é legal isso pelo seguinte, se você pensar sobre a ótica de como o nosso corpo funciona, o nosso corpo sempre, através de uma diretriz do cérebro, ele sempre vai consumir menos energia e buscar o máximo de zona de conforto possível. Assim são os colaboradores de uma empresa. Eles vão sempre procurar o lugar menos desconfortável. E quando a gente provoca uma ação, que é uma ruptura do movimento atual, você está falando para ele, vai para uma zona de desconforto. Entendi. Saia da zona que você está. Qualquer ação, na verdade, é a saída da zona de conforto. Então eu faço algo desse jeito e de repente eu aprendi a fazer de outro jeito. O primeiro movimento da ação, eu tenho conhecimento para fazer e é necessário que eu faça. Uhum. E quando ele faz e aquele resultado gera um resultado positivo, cria satisfação para essa pessoa. Então é muito legal ver que isso está tudo muito conectado, né? Perfeito. Muito Sim. conectado. Para que tudo isso aconteça, estou aqui pensando, você vai falando, para que tudo isso aconteça quando você fala colaborador. Então, quando a gente entra no campo da saúde, quando a gente fala assim, medicina, a primeira palavra que vem é médico. Né? Tudo isso acontece, para todo esse movimento acontecer, para essas mudanças, o médico tem um papel, acho que é mais até do que fundamental, né? É o papel principal aí. Como que você vê a atuação hoje dos médicos nesse treinamento que eles têm que fazer com os pacientes? Mudou? Tem mudado da mesma velocidade desse que você falou? Eu sou filho de médico. Meu pai faleceu quando eu era menino, ainda tinha 14 anos. Mas até pouco tempo atrás, o médico tinha uma lógica de trabalho que era normal. Ele fazia sempre a mesma coisa, era aquele negócio, ia nos congressos, aprendia, trazia para cá e tá tudo certo na vida.
Aí apareceu um negócio na vida do médico, que é a rede social, né? A rede social ela mudou consideravelmente o modelo que o médico faz as coisas, né? Porque imagine o seguinte, o médico hoje ele tem um poder de colocar a sua palavra no mundo muito rápido, né? E existem médicos bons, existem médicos ruins, ótimos, péssimos. Então você tem hoje pessoas dando notícias na internet de forma desqualificada e atraindo uma série de pessoas, e essas pessoas estão escutando e aprendendo com médicos ruins e também os melhores também calados. Então a gente vê aquele movimento da minoria ruidosa Entendi. e da maioria silenciosa acontecendo. E aí você vê o médico tendo que aprender a viver com esse mundo, né? Então a gente atende na nossa empresa médicos e a gente tem médico que não é adepto de fazer dança no TikTok. E eu falo para eles, você não tem nenhuma obrigação de ficar fazendo movimentos de dancinhas na internet, nenhum. Se você é um médico que gosta menos de falar, a gente tem que criar uma condição de comunicação para você, que você apareça menos, né? Só que ele teve que reaprender esse mundo todo, né? O mundo da digitalização das coisas. Então, tudo é sistêmico, tudo é aplicativo, tudo é isso, e cada dia nasce um, né? Então, para o médico foi muito desafiante, né? Minha esposa faz medicina e ela fala que é desafiador entender que a medicina a cada dia muda tanto. Sim. Né? Assim, se você pegar da época lá, né, dos juramentos que eles fizeram até agora, pelo amor de Deus, a medicina virou do avesso, né? A gente vai percebendo, né, Alberto, a gente que tem um pouquinho mais de tempo na vida, Jovem há experiência. mais tempo. Exatamente. Né? O nível de especialidade. Né? Então, antes, o que você fazia? Você vai no hospital, você passa no hospital, você passa lá pelo atendimento do clínico geral. Aí o clínico geral, dependendo do que for, ele jamais faz o teu diagnóstico, faz o tratamento e acabou. Dependendo daqui, ele te encaminhava para alguma coisa. Passa... Hoje o nível de especialidade é o cara que é especialista do Joelho quadril esquerdo. direito. É algo... Impressionante, porque também tem massa para ele divulgar, né? Imagina que hoje um médico especializado, por exemplo, em joelho, a quantidade de pessoas que vai procurá-lo e achá-lo é muito maior. Com certeza. Porque muitas pessoas que têm problema de joelho vão procurar na internet e vão achar essa pessoa, né? Então as ferramentas digitais fizeram com que... E a telemedicina, né? Porque hoje se você tem um problema no joelho esquerdo e o especialista está na Turquia, facilmente alguém daqui vai fazer uma consulta com ele, uma telemedicina, uma segunda opinião com o cara do joelho esquerdo da Turquia. E vai fazer com que ele venda o serviço dele mesmo estando do outro lado do mundo. Então, essas ferramentas ajudaram muito a gente. Quer dizer, é junto, né? Então, você tem o próprio avanço da medicina, da pesquisa, do entendimento, né? Com o avanço da tecnologia em termos dos equipamentos, das análises, né? Do avanço do entendimento desse todo mundo. Né? Porque, às vezes, quem desenvolve um equipamento não é um médico, né? É um engenheiro, é um mecânico, né? Eu sou um mecânico de formação, né? Então, eu brinco e eu falo assim, eu sou um cara mecânico que está dentro da área de treinamento, né? Então, o mecânico tem muita questão da engrenagem, de ver a coisa funcionar. Né? E muitas vezes quem desenvolve um equipamento é um mecânico, é um eletrônico, né? É um cara de sistemas, junto com alguém de medicina. Isso tem o engenheiro clínico, que eles chamam, né? Que é o responsável por desenvolvimento e as parametrizações dos sistemas médicos. Né? Mas é curioso isso, porque você pega ainda na área de educação, né? Era muito comum no passado você ter a segunda opinião, era um negócio que demorava. Então, por exemplo, você recebeu uma notícia, por exemplo, você tem um mioma tal. Você falou, vou buscar uma segunda opinião. Você ligava, procurava um segundo médico tal, né? Esse médico que deu essa primeira opinião para você, vamos dizer que ele não fosse qualificado o suficiente para te dar essa notícia. Até ele obter esse conhecimento, era um congresso, era um treinamento ou uma especialização. Hoje, ele entra numa sala de cirurgia, por exemplo, ou no computador dele, ele pega o seu exame, ele coloca, tem sistemas de inteligência artificial, tem segunda opinião dada por qualquer especialista do mundo em segundos. Então, ele está aprendendo de forma muito mais rápida a materializar esse aprendizado e sofisticar o atendimento dele de forma mais rápida também.
Entendi. Em segundos, o médico hoje tem um treinamento rápido com o melhor especialista do mundo. Perfeito. Sobre um negócio que ele está avaliando e ele está aprendendo ao mesmo tempo. Perfeito. O cliente, a gente já falou disso, o cliente precisa ser treinado também. Sim. Né? O cliente que compra um plano de saúde, que no Brasil ele tem uma característica que é um cheque em branco. Isso não funciona em outros lugares do mundo. Tá? Nos Estados Unidos existem 4 indicadores diferentes de uso de plano de saúde. No Brasil não tem. Plano de saúde, você compra plano de saúde, você sai usando. Exame para cá, Precisando ou não consulta precisando? pra lá, tal. Então, a gente fala que a primeira milha do custo da saúde diminuir no Brasil é o paciente saber usar. E ele não sabe. No Brasil, ele fala assim, eu tenho um convênio, eu vou usar. Não. Eu inclusive, uma vez eu indaguei um plano de saúde, eu falei, vamos criar um reloginho? Um reloginho. Que é assim, o cara vai numa consulta, andou 5%. Fez um exame, andou 10%. Não é? Quando bater 100, você só avisa e fala, ó, Acabou. sabe o dinheiro que você gastou, que você paga para mim no ano? Você usou. Nós vamos continuar a te atender porque é obrigação. Celular pré-pago. É nossa obrigação, nós vamos continuar te atendendo. Mas só para te explicar, porque o ano que vem vai ficar mais caro. Porque todo mundo reclama do aumento do plano de saúde, mas não sabe quanto usou. O cara gasta R$300 por mês, dá 3.600. 2 exames que ele fez custou 4, ele já torrou o dinheiro. Então ele não entende Não tem isso. mágica, né, ele Alberto? não tem mágica. Não tem mágica. E aí ele acha que o plano é maldoso. E aí o hospital também manda conta mais alta, aí o plano de saúde glosa o hospital, quer dizer, é uma confusão ali onde todo mundo é mal educado. Então a saída é a educação. A saída seria educar as pessoas. Então o ano passado, a gente criou até um projeto chamado Saúde Week, que a primeira cidade que vai ter Saúde Week no Brasil é São Caetano. Olha que legal. Vai ser agora em janeiro. Vai ser um evento para a população de 3 dias, com vários agentes da saúde em um parque público, no caso vai ser no Chico Mendes, explicando para as pessoas o que é negócio de saúde. Porque as pessoas não sabem. A pessoa vai com um convênio que ela gasta R$400 para ter um filho no hospital, e ela não sabe quanto custa o parto. Ela não sabe que o hospital vai mandar uma nota para o plano de saúde que ela paga R$400 e 20 mil. E o plano de saúde vai honrar e vai pagar aquilo, e aquele 400 dela, quando virar 450, ela muda de plano. Porque não, ficou caro. Ficou caro porque você gastou. Porque você gastou. Sim. Óbvio que no Brasil a mágica é, se você também não gastar, vai aumentar, porque nós estamos condicionados a um negócio chamado medicina de grupo. Entendi. Então, se você É a composição, né? É a composição, é condominial. Uhum. Se você gastar aí ou não, vai ficar mais caro. A gente tem uns movimentos de tentar individualizar, mas por hora é isso. Então, a gente tem o povo, a educação do uso ruim, a educação do médico ruim, a educação do hospital ruim, do plano ruim. E o governo, por si só, que no final tem que pagar uma conta altíssima, ruim também. E no final, a saúde não está boa. E aí não está boa. Né? E os países que têm melhor relação de saúde hoje, que têm melhor qualidade de saúde hoje, como o Canadá e o Reino Unido, que são saúdes absolutamente públicas, né? Não tem nenhuma entidade privada nesses países, não tem médico, nada, é tudo público. Você começa a ver que eles estão criando indicadores melhores. Não resolveram ainda a equação. Os Estados Unidos gastam 17% do PIB lá em saúde, que é um Brasil, ou 2 Brasis, às vezes, dependendo de como que é. Ele também não consegue resolver. Então, é uma equação difícil. Saúde é muito difícil, mas ela começa a gente entendendo que existe uma predisposição no nosso corpo a ter doenças. Sim. O meu sócio, ele acabou agora um mestrado em genoma, e ele trouxe uma ideia genial, que é o seu custo de saúde ser definido no seu nascimento. Olha. Então, você tira ali o mapa genômico da criança ao nascer e fala assim, olha, a probabilidade dela custar em saúde é isso. Aí a criança, quando faz 16 anos, começa a fumar, começa a aumentar o custo. E você começa a onerá-la. Ou seja, ela paga um imposto maior, alguma coisa assim. Ao passo, se ela começa a cuidar da saúde, custa menos. Entendi. Porque a verdade é essa. Se você pega Como negócio? Como negócio. Se você pega numa empresa, uma pessoa que bebe bebida alcoólica todos os dias, não faz exercício e fuma 3 maços de cigarro por dia, ele está fazendo a empresa gastar mais. A probabilidade. E ele vai morrer. Vai custar mais.
Alberto, eu tenho o meu pensamento, né, a minha filosofia, é de que a saúde ela é individual. Eu sou responsável pela minha saúde. Eu não posso transferir a responsabilidade da minha saúde para o governo, para o plano. É lógico que tem fatores que afetam o trânsito, a poluição. Exato. Aqui são coisas, né, que é lógico. A poluição, mas a poluição ela é para todo mundo. Né? E se eu também não estou satisfeito, muda para o interior. Eu sou responsável pela minha saúde. E hoje, mais do que nunca, a gente tem acesso à informação. Mesmo que a gente não saiba procurar direito, que a gente vê alguma coisa, a gente tem acesso a perguntar a alguém que saiba como que eu faço. E eu acredito que se a gente fizer uma prova, vamos fazer um Enem para a população, a turma vai muito bem. Você não pode evitar o sal, não fumar, evitar a bebida alcoólica, praticar exercício, fazer a gente vai ter uma nota boa nessa avaliação. Todo mundo, teoricamente, sabe o que tem que fazer, mas a grande maioria não faz. E aí eu tenho uma coisa que até escrevi no meu livro, eu falo assim, as pessoas, elas não fazem as coisas daquilo que você imagina que elas deveriam fazer por dois motivos. Ou porque não sabe, ou porque não quer. Eu quero acreditar que é porque não sabe. Então, eu posso chegar à conclusão que o problema ou a solução do que a gente fala em saúde passa por treinamento, puxando a sardinha? Passa. Se você pegar hoje um fenômeno de educação em saúde, hoje, podemos ter divergência sobre o conteúdo, é o Dr. Drauzio Varella. Ele é o tradutor brasileiro. Sim. Ele é o tradutor da medicina para a linguagem do povo. Ele começou ali no programa de televisão, escreveu livros, e hoje no canal dele no YouTube, você tem diversos conteúdos dele sobre tudo. Uma linguagem simples, que as pessoas compreendem, foi mal interpretado na época do Covid, ou usado de forma politicamente errada, mas na época ele falou, a doença, a Covid é isso, é uma gripe e tal, papá, que pode levar, como uma gripe normal, pode levar à morte. Mas se você pegar, ele é o tradutor, ele é o exemplo claro do que um médico pode fazer em termos de pegar uma determinada doença, trazer ela para a população, falar, isso é isso, se você faz isso, faz aquilo, e ele sempre indica um atendimento médico depois. Tá? Então, eu acho que a população vem melhorando o seu entendimento sobre saúde. Só que os estímulos de saúde são ruins. Se você pegar hoje, eu sou um extremo defensor de que o burnout não é um problema das empresas. Eu fiz uma palestra recentemente num banco e falei sobre isso, o pessoal lá de RH adorou, porque na verdade o que acontece? A pessoa está lá, ela trabalha, tem 30 anos de idade, ela tem 7 redes sociais, 4 streamings, ela está com 23 séries maratonando ao mesmo tempo. Uma ela está no episódio 1, um no 13, um no 7, um no 8. Torce para 4 times de futebol no Brasil, na Inglaterra. Aí ela não estando num relacionamento, ela está nos apps de relacionamento, e cada app ela está num estágio, né? Então, se aqui eu tenho 5 candidatos ou candidatas, às vezes eu tenho 6, às vezes eu tenho 3, legal, tal. Aí o time de futebol, aí ela tem dificuldade com gestão financeira, papapá. E a culpa do burnout é a empresa se alimenta mal, não faz exercício. É serotonina, é chocolate todo dia. E a culpa do burnout é o seguinte, a empresa me cobrou o relatório. Óbvio, tem empresas tóxicas, existem empresas tóxicas, mas a empresa não é culpada 100% disso, gente. Não é, ela não tem que pagar por isso. A gente teria que fazer uma revisão em todo do lifestyle das pessoas para entender que as pessoas estão fazendo tudo errado. Não é? A gente é de uma geração que a gente aprendeu na raça a ter paciência para muita coisa. Então, por exemplo, a gente queria assistir um filme. Você vai na videolocadora. Quantas vezes você foi numa sexta-feira, falou, o filme não tá, você espera, põe o nome na lista. Isso criou em nós respeito ao outro que assistiu antes e a paciência para esperar o filme chegar. E quando ele chegava, dava mais valor para cada segundo daquele maldito filme. Exatamente. Né? A gente pagava multa por entregar fita não rebobinada. Exatamente. É o respeito. Quando a gente ouvia música, a gente comprava um disco ou um CD que tinha 18 músicas, 12 músicas para ouvir uma.
Isso criou valor para a gente. O seguinte, vamos escutar as outras, porque custa. Né? Hoje é um módico valorzinho de R$19 lá, você tem 300 milhões de músicas no Spotify, você tem um monte de coisa e as pessoas não escutam mais uma música até o fim. É verdade. Elas não têm paciência, elas escutam um pedacinho e falam, legal, já mudo. Né? Às vezes eu faço o isso também. TikTok é um negócio de vídeos de 30 segundos, 1 minuto, a minha filha não assiste os 30 segundos. Quando deu 10, ela já mudou o vídeo, ela já passou. Então, isso cria o quê? Falta de paciência, falta de valor nas pessoas. Aumenta a ansiedade? Uma ansiedade total. Recentemente, aí um executivo do Facebook disse que eles se aproveitaram desse movimento e criaram condições até para os jovens se viciarem nas coisas deles. E quando você fala assim, pô, aí o cara vai para a empresa, e a empresa tem um plano de carreira onde em 5 anos ele pode ser gerente, ele vai esperar 5 anos? Perfeito. Outra empresa. Então, o turnover aumenta, as ansiedades crescem, o burnout surge e a culpa é da empresa. Completamente da empresa, óbvio, porque ela é uma empresa tóxica. E a empresa muitas vezes busca uma solução, talvez, às vezes até necessária, né, de resolver o problema imediato dali, que é a tal da saúde mental, que vem com programas. Né? Mas ela também tem que começar a olhar e atacar a origem disso. Né? Tem muito a ver com o que você está falando. Olhar esse nível de ansiedade, começar a ajudar nessa questão do uso, né, do celular, das redes sociais, né, porque é muita informação, né, Alberto? Recentemente eu conheci uma empresa de Porto Alegre, maravilhosa, a empresa recebeu já investimento do Google e tal. Eles vão numa empresa, tiram uma foto através de um questionário muito bem elaborado com os funcionários e eles falam assim, esse cidadão aqui, em 3 meses vai ter burnout. Esse aqui, em 2 anos, pode ter um AVC. Eles dão e criam um programa para a pessoa cumprir. O chefe não sabe como é o programa exatamente, mas sabe se ele está cumprindo ou descumprindo. Entendi. Então, o programa é só com o funcionário. Então, você tem que fazer 3 vezes academia na semana. O cara fez 2, vai para o chefe, ele está errando o plano. Vai errando. Segunda semana errou, terceira semana. Esse cara vai desastre, vai explodir. Então, e aí age preventivamente. Agora, eu acho que todo mundo tem que ter o direito, todos os empresários, porque isso tem a ver com o custo, o risco e o negócio dele. Muitas vezes você está baseando todo um plano da sua empresa que tem 300 funcionários que podem ser beneficiados numa pessoa que está se descuidando erroneamente, mas de forma grande da vida dela em todos os sentidos. E essa pessoa vai para um buraco, ou dá turnover, ou dá burnout, e como é que fica os 300? Estão esperando. Estão lá. Aí você tem que, não, mas eu tenho que ter pensado em backup, mas, né? Então eu acho que todo mundo deveria ter a responsabilidade de entender o seguinte, se há pessoas que dependem de mim, no mínimo eu dependo de mim, a saúde não é um direito do cidadão. Entendi. É também um direito do cidadão, mas é uma responsabilidade e o dever dele. Perfeito. Todo mundo deveria ter cuidado sobre a sua saúde, mínimo. Eu lembro nesse dia, você conheceu, claro, o senhor Henrique, meu sogro, no dia que eu fiz o plano de saúde para eles, né, para o meu sogro, para minha sogra. Eu não quero plano de saúde, não quero aquilo outro, minha saúde, vai gastar dinheiro com isso aqui. Eu falei assim, não estou fazendo para o senhor, estou fazendo para mim. Para a gente. Porque quando o senhor tiver alguma coisa, eu vou ter que fazer, eu vou ter que correr atrás, eu vou ter que fazer. O papo acabou ali, Alberto. Porque eu despertei nele e falei assim, escuta, pensa, raciocina no que nós estamos falando. Sabe que 93% é média, tá? 93% do custo de saúde inteiro que você gastou na sua vida, você vai usar no último ano. Olha aqui. Então você pega lá, você gasta R$1.000 de plano. Você pega 30 anos. No último ano da sua vida, você vai gastar 90% desse dinheiro inteiro que você gastou. E quando efetivamente... Porque a saúde é muito cara. Né? Prevenir é barato. Prevenir é muito barato. E eu vejo, né? Pena que a gente foi aprender isso, eu fui aprender isso um pouquinho mais agora, né? Um pouquinho mais, quando você está mais velho, né? A prevenção também ela pode ser gostosa. Ela pode ser prazerosa. Muito. Né? Então... Hoje, quando eu leio uma reportagem sobre alimento ultraprocessado, eu faço assim, né? Eu falo assim, quanta coisa eu fiz errado. Né?
quanto representa um salgadinho, quanto representa isso aqui, quanto representa um copo de refrigerante, né? E hoje você começa a entender como o poder da alimentação, né, de uma alimentação equilibrada, de uma alimentação bem feita, de uma prática de exercício, contribui para a tua saúde. Não só física, de todos os aspectos. Mas só que eu vou aprender um pouco mais velho. Eu não sou nutri, mas dizem que se você ficar um mês, mudar sua dieta em um mês e colocar exercícios físicos, sua vida muda completamente. O ano passado eu fiz um exercício. Falei, vou tirar refrigerante, não sei o quê, papapá, tal, começar a comer comidas mais naturais, não sei o quê, tal. Vou fazer exercício físico. Um mês depois, eu olhava os indicadores de saúde meu, é impressionante. O corpo humano é um negócio impressionante. Ele é impressionante. Assim, eu tive agora, nasceu minha filha recentemente, e eu fiquei acompanhando a conexão de quando o neném nasce, cordão umbilical, como os alimentos entram na vida, como nasce uma pessoa, tal. É muito perfeito. A arquitetura do corpo é muito perfeita. E a gente vai estragando depois. E a gente vai destruindo aquilo, mas a regeneração é rápida. É muito rápido. O poder, né, de recuperação, de transformação é fabuloso. E passa, né, Alberto, por essa educação, né? Passa por tudo isso. A gente estava até conversando no nosso esquenta, né, sobre algumas coisas, né, nesse sentido. Aí a gente até usou, eu dei exemplo de alguns termos, né? Aqui no nosso meio de RH, meio de treinamento, a gente escutou de uns últimos anos para cá muito a expressão storytelling, né? O storytelling, como uma técnica, ela é perfeita, bacana, narração de história, contação. A Bíblia é storytelling. Então já é uma coisa que já está há muito tempo, né? As fábulas da Idade Média, quando educavam as crianças, é storytelling, né? Então a gente tem muita coisa hoje que se coloca um rótulo ou se coloca, né, um termo, mas que na essência ela já existia. E a gente vai mudando, né? Então, eu lembro que quando eu frequentava a escola primária, né, a gente tinha a hora da merenda, a gente tinha isso aqui, e muitas das coisas a gente aprendia ali. Com 5 anos, com 6 anos, com 7 anos, a hora de se alimentar, o que você alimenta, escovar o dente, né? Então, se a gente vem trabalhando a educação, se a gente vem trabalhando o treinamento desde essa época, facilita o plano de saúde, não facilita? Exato. Tem uma coisa que a gente falou antes que é vital, né, a gente entender. Até 40 anos atrás, os meios de comunicação que a gente conhecia eram muito poucos. Né? Você pegar e incluir telefone, televisão, rádio, né? E conversa. Né? Carta, papel. Né? Aí vê telegrama e tal, mas hoje em dia os meios se multiplicaram, mais de, sei lá, facilmente mais de 100 meios de comunicação diferentes, e as pessoas não sabem qual mensagem manda por qual meio. Né? Eu tenho um dia desse eu estava num cliente e eu falei, você vai ter que fazer um investimento nisso aqui para chegar nisso. Ele falou, por que eu vou ter que investir nisso? Eu falei assim, olha, eu aprendi uma coisa. Quando eu fui pedir minha esposa em casamento, meu pai me dizia, compre um anel, convide ela para um bom restaurante, ou um restaurante que você possa fazer, ajoelhe, peça ela em casamento com o nome completo dela. Isso é um meio de fazer. Você pode mandar o WhatsApp, casa comigo, dá certo também. A pessoa vai casar. O conteúdo, a mensagem é a mesma. Mas a mensagem é a mesma. Só que quando você faz esse meio diferente, e eu fiz esse meio com a Gabi, o impacto do outro lado é outro. A mensagem chega de outro jeito, estava cheio. Aquela cena, todo mundo batendo palma. Todo mundo bateu palma. Combinei com a menina, o pianista tocou a música. Isso foi legal. E a mensagem chega de outro jeito. Com certeza. E a gente, quando teve essa chegada, essa enxurrada de meios novos, mudou a geração. E a geração não é idade, é uma geração. Eu e você somos de uma geração X, né, que é pós-baby boomer. Então, nossos pais, eles vieram de uma geração que faltava tudo. Faltava energia, faltava água, faltava não sei o quê. Então, eles treinaram a gente a sair de casa para preparado para a guerra. É costume, eu dou aula no MBA, é costume, quando eu pego aula de X, as mochilas são grandes.
Você pega a minha mochila e tem guarda-chuva, É escassez. canivete suíço. A gente vai preparado para não voltar, cara. A gente foi preparado assim. Aí a 2 gente... power bank. Power bank de tudo para se Cabo. acabar a energia, cabo para todo lado. 2, não é um. Fala assim, mas por que você tem 2 cabos pro Tudo celular? é Mas se backup. um... Exato, é Perfeito, da geração. Isso é legal demais. Aí a gente foi trabalhar e os nossos pais incentivavam a gente a ter carteira de trabalho, Uhum, né? Ou trabalhar na área pública, uhum. que eram empregos Estabilidade. estáveis. Exatamente. E quando a gente foi trabalhar, a gente viu que quem ganhava dinheiro eram os donos, que não tinham essa estabilidade. E aí a gente incentivou os filhos da nova geração a criarem startups. E eles nem sabem para que estão criando, mas estão criando, né? Então, eles são os das startups que querem ganhar dinheiro rápido, né? Querem ganhar dinheiro não sei o quê. Então, a gente foi criando, cada geração foi criando seu próprio monstro na próxima geração. Perfeito. Então, os meios multiplicaram. A geração nova é uma geração diferente da nossa, não é pior nem melhor, ela é diferente, né? Você pega, por exemplo, eu costumo falar até a favor da geração. Você pega uma coisa, por exemplo, que na nova geração é muito melhor do que na nossa, a corrupção. Eles são incorruptíveis, Sim. a nova geração, né? E às vezes são caretas, né? Exato. Então, algumas relações algumas vício, relações de eles são droga, de ingênuos, Uhum. eles são... Então, e é muito bonito ver isso nessa geração, legal. que na nossa não era. Uhum. Então, a gente percebe hoje, por exemplo, os políticos, os jovens, são aqueles caras que pegam a renda que vem lá para usar, devolvem, e brigam para dar certo as coisas, então, e eles se conflitam com a geração anterior. Então, a gente pega e percebe que com a educação, ela tem qual a dificuldade também? Encontrar um meio para a mensagem certa. Entendi. Não dá para pedir em casamento por WhatsApp, não dá para treinar pessoas num negócio que você exige uma ação imediata com um vídeo de 10 segundos no WhatsApp. Talvez a apostilinha vai voltar, que a gente conversou. Talvez o treinamento presencial, talvez um jogo. Sim. Não é? Sim, uma vivência. Uma vivência. Eu e o meu sócio, a gente passou 1 ano criando um jogo de negócio. Que legal. Pô, como é que tem que ser? Tem que ter tabuleiro, tem que ter dinheiro, tem que ter ações, tem que ter isso, tem que ter boneco, carrinho, não sei o quê. Misturamos War com o jogo da vida, com detetive, misturamos tudo aqueles jogos lá e saiu um jogo de negócio de 4 horas. A gente já aplicou ele em algumas empresas. Os feedbacks que a gente recebe são que o jogo é mais difícil que eles já jogaram na vida, mas muito bem feito, muito elaborado, sabe? Muito bem elaborado. E aí, quando a gente termina, a gente fala, o que vocês aprenderam no jogo? E a nossa esperança é que eles falam que a saúde é equilibrada. E é batata. Quando a gente termina os treinamentos, a gente ouve os executivos falando assim, se eu tentar matar o meu competidor, eu morro junto. Ela precisa de equilíbrio, ela precisa de balanço. Que legal. E a gente teve que fazer isso através de jogo. E não dá para fazer isso numa palestra. Ele tem que vivenciar que ele perdeu porque ele fez aquilo para falar, meu, eu tentei matar aquele plano de saúde, eu sou um hospital, eu morri junto. Aí ele sacou e falou, legal, aprendi. Né? Entender as regras. Fazer. Alberto, você tem aí um lado seu, né, se eu pudesse chamar assim, que também tem muito a ver com o meu lado. Né? Tem uma empresa que a gente gosta muito, né? Tem uma marca que a gente gosta muito. Né? Como que a gente poderia fazer? Um personagem, um bichinho que a gente gosta muito, né? Que é a Disney. Né? A Disney, eu costumo falar que a Disney tem não só uma influência, mas a Disney tem assim, muita influência do que eu sou hoje, como profissional de treinamento, daquilo que eu faço, da empresa que eu montei, daquilo que eu penso como atendimento, da responsabilidade, daquilo que eu penso como treinamento. A Disney teve uma influência enorme. Né? A primeira vez que eu fui à Disney foi em 95. Né? Então, de lá para cá, foram muitas vezes que eu fui visitar a Disney, não só dos parques, mas de tudo aquilo que a Disney, né, proporciona para a gente. Mas eu sempre fui como turista, né? Eu sempre fui muito como observador e trouxe muitas coisas. Né? E hoje, quando a gente fala de Disney, né, e aí o mundo empresarial, o mundo de negócios, coloca a Disney na prateleira de cima, como uma grande referência. Né? E a grande referência que a gente tem como Disney é o atendimento, é lá o parque. Né? E o dia no parque, na grande maioria das vezes, é espetacular, porque o parque é espetacular, porque o personagem é muito legal, porque ali o que eles te oferecem
é fantástico, é maravilhoso, e você paga por isso, você está pagando por isso. Mas você também conhece um outro lado, né? Um pouco mais dos bastidores, um pouco mais aí da questão como negócio, como estratégia, né? E você fez algumas coisas relacionadas a isso. Conta pra gente um É muito pouquinho legal. sobre isso aí. Bom, também sou super apaixonado, né? Eu, em 2016, eu já estava fazendo uma série de treinamentos lá e eu falei, vou mudar para cá. Não tem a melhor forma de aprender Disney do que viver lá, né? E aí a gente mudou para lá, eu, minha esposa e minha filha. Minha filha era pequenininha. E quando você mora em Orlando, você tem um cartãozinho, um Annual Pass, que te permite ir no parque quantas vezes você quiser, quantos dias você quiser, pagando uma taxa mensal barata, que é inferior ao valor de um ticket. Fala assim, eu quero ir hoje jantar lá. Você vai jantar. Eu muitas vezes fui jantar no Epcot Center. Vamos no francês do Epcot Center. Minha filha acordava de manhã e falava, papai, me leva no ET da Universal sábado de manhã. Eu levava ela no ET e voltava, porque eu não pagava por aquilo, como todo mundo estava pagando. Isso é uma realidade de todo mundo que mora lá, tá? Todo mundo que mora nos Estados Unidos, em Orlando, na verdade, mora na Flórida, pode fazer isso. Só que a gente tinha um negócio corporativo, que era de levar executivos para aprender. A Disney, há alguns anos atrás, pegou uma grana de doação que eles iam fazer de filantropia e decidiu fazer isso através de um hospital, que antigamente chamava Florida Hospital, que é um hospital muito bacana que fica no centro, ali em downtown. Esse hospital mudou de nome, ele era do grupo Adventista, e esse grupo decidiu botar uma única brand nos Estados Unidos inteira. Então eles chamam Advent Health, e eles botaram uma brand que é Advent Health, e o de Orlando chama Advent Health for Women and Children, que é para as mulheres e crianças. E lá a Disney botou um dinheiro, há muitos anos atrás. Quando foi um pouquinho antes da pandemia, eles pegaram aquela grana lá, multiplicaram por 10 e botaram de novo. E, além do dinheiro, eles colocaram protocolos Disney nesse hospital. Então a gente costuma dizer entre nós que é o hospital da Disney. Eles não são donos, mas os protocolos são deles. E é espetacular. Você vê coisas que você nunca viria num lugar hospitalar dentro. Alguns exemplos. Por exemplo, nasce uma menina na sala de parto. Tem duas cordinhas, uma rosa e uma azul, o cara puxa a rosa, acende tudo azul no hospital e toca uma musiquinha. Nasceu uma criança menina no hospital. Todo mundo sabe, todo mundo bate palma. Nasce um menininho, puxa outra corzinha. Protocolos de segurança. Uma das coisas que acontece muito na Flórida é sequestro de criança. Muito comum lá, sequestro de criança. Quando tinha criança pequena, a gente andava no parque com coleirinha de cachorro, né? Na Presa criança, mesmo. presa. Porque eles levam mesmo. Assim, é um lugar que mais sequestra a criança, é lá. Então, nesse hospital, a criança nasce e coloca-se uma pulseirinha. Aqui no Brasil tem a pulseirinha, só que lá tem um negócio fantástico. Tem uma linha pintada no chão que só quem trabalha lá sabe onde é aquela linha. Ela é bem sutil. Passou a criança daquela linha, todas as portas se fecham automaticamente no hospital. Uau. E abrem um código rosa. As sirenes apagam, todos os funcionários são obrigados nesse momento a correr para a portaria para tentar achar a criança. É um código. É a chave A de Disney que colocou. Da segurança. A Disney colocou. Se você encontrar qualquer colaborador desse hospital, e eu andei muitas vezes nesse hospital com o presidente desse hospital, que é um indiano, chamado Dr. Rajan Vadawan, é indiano, é um pediatra. Muitas vezes eu andando com ele, alguém parava ele para perguntar uma coisa, a primeira coisa que eles fazem é o celular está na mão deles, vai para o bolso ou para uma mesinha. Então você está andando e ele está com o celular na mão, não sei o quê. A pessoa fala, doutor, um minuto, ele põe o celular, junta as duas mãos, pode falar. Aí a pessoa, tá, não sei o quê, não sei o quê. É um respeito e uma educação para ouvir 100% da pessoa. Então, são mais de 1000 protocolos que eles têm e que a gente, então, pegou os brasileiros aqui e levou de forma frequente, a gente levou mais de 1.500 para aprenderem os protocolos de atendimento, que são únicos, nenhum hospital do mundo tem. Então, quer dizer, é a conversão, é a comprovação de que o protocolo Disney que acontece dentro dos parques é possível
ser aplicado em outro lugar. Outro. Você pega, por exemplo, Com adaptações, Adaptações. né? Mas com o conceito dentro mesmo do conceito. hospital tem um lobby, lá no primeiro andar, no térreo, tem um lobby para receber pessoas. Tem um lobby de crianças. Chama Hakuna Matata. Obviamente é uma adaptação do desenho, Uhum. com as pedras, e tem uma área de autistas. Então, o chão, quando a criança anda, o chão ele é como se fosse água, cada piso dele é uma bolha que cresce, um peixe que vai para um lado, aí o Nemo vai para lá, e tem brinquedos de autista. Então a criança pega e toca nos brinquedos, eles falam com a criança e tal. E agora os quartos lá são todos quartos naming rights. Então tem o Toy Story, tem o Hakuna Que Matata. legal. E esses quartos têm tecnologia já do modelo novo Disney. Então os aplicativos para a criança chamar uma enfermeira, eles são já desse jeito, né? Que legal. Então tem umas janelas assim que dividem o quarto, o leito do corredor, que se a criança aperta um botão, a janela embaça na hora e começa a passar o Nemo na janela. E a criança se entretém com aquilo, e esses indicadores de qualidade, de humor, de felicidade da criança melhoram as qualidades de saúde dela. É isso que eu ia te perguntar. Já existe essa correlação Total. entre isso e Total. e a cura? Se é Total. cura, se é... Isso já vinha sendo muito discutido, inclusive na época daquele filme, daquele médico, aquele que se vestia de palhacinho. Eu entrevistei ele, inclusive. Não, Pat Williams. Pat Adams. Pat Adams, Eu exatamente. entrevistei, É o Robin Williams. eu entrevistei o próprio Pat Adams Que no legal. Brasil. Uma entrevista de 4 horas. A foto, inclusive, ele subiu na mesa para fazer a foto para a gente. Eu entrevistei ele. E aquilo já vinha sido discutido demais. E a Disney, ela... Agora, tem um negócio da Disney que é muito legal, né? Que é a qualidade, o check, o double check, o triple check das coisas, que é excepcional. E o hospital não deixa para trás isso. Até a parte de lojinhas também, né? O Tem hospital também? tem lojinhas, cara. É demais. Eu penso assim, Alberto, e eu tenho tentado trazer isso até por dentro da Ideale, né? É fundamental que uma empresa, eu vejo como, até como o professor Falcone fala, não é questão de crescimento, é questão de sobrevivência, né? Você está baseado num propósito. Né? Hoje a gente fala muito disso, né? A gente fala muito de missão, visão, valores, e hoje a gente usa muito a questão do propósito. O propósito a gente não cria, o propósito a gente descobre, né? Então, a partir do momento que você descobriu o teu propósito, bacana. Só que se eu não transformar isso em negócio, eu não vou conseguir aplicar o próprio propósito. E quando a gente fala transformar isso em negócio, é transformar com atividades lucrativas, com atividades que geram dinheiro, para que você pegue esse dinheiro e você continue investindo no próprio negócio. E para você ter esse negócio, você tem que ter um terceiro ponto, que são as estratégias. Então, quando a gente fala assim, poxa, mas a gente colocou uma lojinha dentro do hospital, nossa, quer ganhar dinheiro. Não. Isso aqui é uma estratégia para que ela mantenha o negócio, para que ela cumpra o propósito. Quer ver um negócio? Você foi muitas vezes para lá. Uhum. Você já foi no Epcot Center. Uhum. O Epcot tinha aquelas placas na entrada com nomes de pessoas. Sim. Que aquelas pessoas doaram dinheiro para O tijolinho no chão, tijolinhos para o nascimento do Epcot Center. E muitas daquelas pessoas visitam até hoje para falar para o filho ou para o neto, falar, olha, papai, o vovô deu um dinheiro para construir esse parque, olha meu nome aqui. Ele sabe exatamente onde fica a placa, né? Agora eles trocaram de lugar, isso aí vai para o Museu Disney, né? Isso tem no hospital. Então hoje, por exemplo, quando nasce uma criança, você pode fazer uma doação do pezinho da criança, a foto do pezinho vira uma plaquinha que vai para a parede do hospital com o seu nome, o nome da criança, tal, a data. E você paga uma anuidade. X, não é muito caro, mas você paga. Muitas crianças têm essa plaquinha há 15, 20 anos. Ele leva o filho, depois quando está grande, fala, vem cá, vou te mostrar um negócio. Você ajudou a construir esse hospital. Porque acreditar no propósito, né, Alberto? Olha o seu pé aqui ajudando. E aí a criança olha, chora. Eu presenciei várias vezes criança que vai lá ver, de 20 anos, vê o pezinho. E o pai fala, eu paguei a anuidade todo ano para você ajudar esse hospital a ter outras... Porque é um hospital filantrópico. Então tem crianças que vão lá sem dinheiro. Eles têm um fundo hoje de 100 milhões de dólares desses dinheiros. Então se você chegar hoje lá e falar, não tenho dinheiro, eu preciso ter o meu neném aqui, você vai ter igual todo mundo. Eles vão tirar do fundo e pagar. Que legal. Então assim, a gente fala do propósito, né? Muita gente...
É a mesma coisa de valores. Eu tenho uma empresa. Eu tenho empresa desde 2013. Eu consegui escrever 3 valores até agora. Eu não vou escrever sustentabilidade porque a gente não é. Eu jogo os lixos tudo errado, eu não sei o quê. Então não é um valor nosso, cara. Aquilo é um desejo, vai. Uhum. Mas valor não é aquele. Agora a gente é corajoso. Então a gente vai lá e colocou coragem é um valor. Até porque, né, Alberto, quando a gente monta uma empresa e a gente coloca os valores, são os nossos valores. Né? Porque dificilmente uma empresa começa com 1000 funcionários. A empresa começa com 1, 2, né? Alguns sócios, alguma coisa assim, né? E muito com os seus valores. E a gente não faz o básico, que é, quando entrevistar uma próxima pessoa, ela tem que ser entrevistada no valor primeiro. Então a gente costuma fazer o seguinte, quando vai entrevistar alguém, eu chamo a pessoa e falo assim, me conta uma história de coragem. Oh, não tenho nenhuma. Eu falo, cara, essa pessoa vai se amedrontar todos os dias nessa empresa. Porque a gente é muito corajoso. E não é que ela não serve para mim, ela não serve para o negócio. Ela vai se amedrontar na primeira. Aqui, na primeira entortada que a gente der, porque a gente lá tem uma mania de curva chovendo, vamos acelerar para ver o que acontece. Sim. Então a gente fala assim, a pessoa vai se amedrontar, ela vai falar, quem são esses loucos? Então, a gente prefere contratar os loucos corajosos. Então, quando eu pergunto, eu me lembro de uma menina que foi trabalhar com a gente, falei, conta uma história de coragem. Ela falou, semana passada eu peguei o carro, era estagiária na faculdade de 17 anos de idade. Ela falou, peguei o carro do meu pai e fui até Santos, porque eu conheci um menino nas férias, eu fui ver ele. Desci a serra chovendo, voltei e eu não tenho carta. Falei, contratada. Perfeito. Eu não sabia nem o que ela ia fazer na empresa. Eu falei, e ela durou anos com a gente. Eu falei, por quê? Porque ela tinha um símbolo nosso. Né? É a mesma coisa a pessoa querer trabalhar na Disney e ela não gosta de gente. Sorri. Meu amigo, vai trabalhar em outro lugar, entendeu? Tem ali o Busch Gardens para você trabalhar, mas aqui não. Exatamente, né? exatamente. Então a gente que vai muito para lá, a gente já aprendeu um macete, né? E aconteceram casos já, né, com a gente. A última vez que eu fui para lá, eu nunca vou esquecer disso. Tinha uma fila para ver a Branca de Neve e no sol, 40 graus. E a fila, nós chegamos na fila, estava eu, a minha esposa e minha filha. Andou a fila uns 10 minutos, veio a menina, pôs uma placa na frente da gente, falando, a fila termina aqui. Só estávamos nós no final. Só tinha gente, cara. Ela podia ter falado, a fila termina aqui. Ela terminou em nós. Eu falei, mas eu estou um tempo na fila já, e o que eu falo para minha filha? Aí ela pegou e fez assim na Júlia, pôs a mão na Júlia e falou assim, a Branca de Neve vai dormir, ela volta mais tarde. Aí eu virei para ela e falei, não, a gente vai ver a Branca de Neve agora. Que não é a Bela Adormecida? Eu falei, a Branca de Neve ela vai ver agora. Ela falou, I'm sorry. Eu falei, tá bom. Eu fui até o guest relation, a área deles lá de atendimento, contei o caso, só que aí teve um fator que eu falei que mudou tudo. Eu falei, ela encostou na minha filha. Porque ela fez mesmo. Ela pôs só a mão, mas ela fez assim, a Júlia fez assim na hora, tomou um susto. Eu falei, ela pôs a mão na minha filha. Eles pegaram o vídeo, viram. Eu falei, ela vai ser demitida agora. Eu falei, não é isso. Ela queria ver é só isso. A Branca de Neve. Ela falou assim, vocês podem voltar amanhã no parque? Eu falei, posso. Ela falou, pode voltar amanhã às 2? Podemos. Chegamos às 2, estava fechada a Branca de Neve, a minha filha entrou, ficou na Branca de Neve sozinha com a Branca de Neve 1 hora brincando. Né? Mas aquilo foi uma reação a um problema que eles tiveram, porque imagina, são 210 mil colaboradores na Flórida, na Disney. 210 mil. E o que a gente fica imaginando, né, Alberto, é que eles vão, além dessa questão, se eles falam assim, eu vou demitir, né? Porque com certeza absoluta, eles sabem que ela foi treinada, que ela sabia que não era para fazer isso, que ela tinha alternativa, que ela poderia ter resolvido. Ela esqueceu de vir colocar a corda. Né? E a Branca de Neve ia xingar ela depois e falar, pô, tá o meu horário aqui. Então, aí você olha e você fala assim, tudo isso que ela fez, talvez eu não consiga mais corrigir, porque isso não é mais treinamento. Exatamente. É aquela coisa, não faz, não é porque não sabe, é porque não quer. Então, de repente, ela não quer fazer. Se ela não quer fazer, ela não serve. Às vezes não estava afim de fazer aquele trabalho e fala, então você não pertence mais a essa organização. Exatamente. Isso é normal. E às vezes, como uma organização, às vezes a organização ela tem dificuldade de admitir isso.
Porque muitas vezes a empresa olha e fala assim, porque eu sou uma empresa que pensa nas pessoas. E pensar nas pessoas, muitas vezes, é você ser firme. É você ser fiel às suas crenças, ao seu propósito, e você falar, aqui, não. Até para o cliente. Até para o cliente. Fala, Que aqui hoje você a não gente pode usa fazer. o termo, né, o que é o posicionamento, né, é que é a sua posição. Fala, eu não faço isso. Empresa Né? aérea, põe cinto, cadeira vertical. Se você não fizer, vai ter acidente, vai ser a culpa nossa, mas você está errando o cliente. Você tem que entrar no jogo. Exatamente. Se você não fizer, eu te convido a você sair. Exato. Né? Porque a regra é essa. A regra Né? é E essa você aqui. tem que ser para eu manter fiel. meu valor lá funcionando. Né? Recentemente, a gente desligou uma funcionária nossa. Lógico, tem a questão dos resultados, mas tem a questão de valor. Né? Então, quando você olha, você fala assim, este valor passou já da minha capacidade de tentar educar, não é que eu vou julgar, que eu não vou... Não, para isso. A gente entende e fala assim, aqui é um negócio, é uma estratégia. A partir disso aqui, termina-se o ciclo. Né? Então, quando a gente cria essa matriz de valor e resultado, fica muito simples para a gente. Né? Lembrando que a gente tem uma missão. A gente tem a nossa tarefa de contratar a pessoa de acordo com o valor. Eu conversei isso muito com a Michelle, que ela, aqui no Bitalks também a gente falou, a importância do recrutamento e seleção. Né? Então, o desenvolvimento da descrição de cargos, da descrição de funções, do roteiro da entrevista, da maneira como eu publico a vaga, ela tem que estar totalmente vinculada ao propósito, porque senão eu já começo a comunicar errado. Né? Então isso tem que se transformar para que quando você contrate, quando essa pessoa já começa a trabalhar, quando a área de treinamento age na integração, no onboarding, não depois. O onboarding é tudo. Né? Então, saiu agora a última informação, o último relatório comparando treinamento brasileiro e treinamento americano. Os Estados Unidos treina 5 a 6 vezes mais. E a grande diferença do treinamento americano para o nosso é que o treinamento americano acontece no início, quando você começa a trabalhar. É ali que você treina. Então, assim, você foi contratado para fazer isso. Isso se faz assim. Aprende a fazer. Aprendeu? Vai lá e faça. A partir desse momento, são indicadores e processos de gestão. Né? Hoje, a gente transfere a responsabilidade do treinamento para o líder. Eu quero transformar o líder em multiplicador, líder, treinador. Eu já tenho que fazer gestão, eu tenho que ser responsável pelas metas, tenho que olhar os indicadores. Ainda tem que treinar a equipe. Quem treina a equipe é a área de treinamento. E principalmente, o ideal, quando a pessoa entra. Ou quando há uma mudança de processo. Então, quando você faz isso, você, da mesma maneira como a gente faz a relação com a saúde, é a prevenção. Então, quando você treina preventivamente, você evita que aquilo aconteça. Né? Então, muitas coisas da Disney, né, que a gente vê acontecendo, né, você vê e fala assim, é natural, é claro que essa pessoa foi treinada. Né? Eu não sei, eu não fui atrás, eu não fui pesquisar, não sei se você sabe. Né? Vamos ver se você consegue me ajudar nisso. Você vai na lojinha da Disney, principalmente onde tem a gôndola, onde tem a prateleira, que tem o Mickey de pelúcia, dificilmente você vê um vazio. Né? Você fala assim, cara, e se olha na mão das pessoas, quase todo mundo tem um Mickey na mão. Você fala assim, como que nasce outro ali? Né? E aí eu observei, né, em algumas vezes, você vê que é um funcionário, né, vestido, né, uniformizado tematicamente com o setor da loja, né, com alguns 2, 3 Mickeys na mão, ele anda, mas ninguém percebe, né? Aí sai o Mickey de lá, ele vai lá e coloca outro. Né? Não é aquela coisa de repositor de supermercado que a gente vê. O cara entra com o carrinho na cheio tua de frente. Mickeyzinho. Ele não pede licença, ele passa em cima. Né? E aí ele deixa o carrinho na frente da gôndola, vai atender celular, sai para almoçar e o carrinho fica lá. Né? Não, lá não, né? Você percebe que é sutilmente, cuidadosamente, carinhosamente, um Mickey é colocado. A gente fez Isso é treinamento, né, Alberto? A gente faz os backstages, né? Desde 2015. O backstage é um treinamento que você paga, você passa um dia embaixo do parque. Né? Nos backstages mesmo, nos túneis da Disney. E aí, da primeira vez que a gente foi, a gente achou o máximo, depois a gente já pegou a mãe, mas na primeira vez, nós estávamos com 25 brasileiros. Eles colocam a gente numa sala assim, vão dar o crachá, que é um crachá de backstage, e eles têm um brinde oficial da Disney que eles não dão brinde para ninguém. Você pode comprar $1 milhão de hotel, de não sei o que, por ano, eles vão te dar um PIN.
O PIN vai mudando de acordo com a categoria. A gente tem acho Olha. que 20 PINs na empresa, de tantos eventos Olha lá, que legal. eles vão dando PINs. Eles fizeram do Brasil para a gente, foi super feliz o que eles fizeram. Eles chamam todos os brasileiros, colocaram numa sala e falaram, nós vamos dar o crachá com o kit do backstage para vocês. Mas vocês têm que fazer um juramento. Pá, todo mundo, os brasileiros olhando, eu falei, gente, um juramento dura uns 10 minutos fácil. Frases que eles vão falando, você vai repetindo. E no final, there is only one Mickey. É para você falar, só tem um Mickey. Porque quando você anda no backstage, você vê 10 Mickeys passando lá embaixo e eles querem que você jure que só tem um. Só existe um Mickey. E tem um só, tá? Sabia, né? Só tem um. Só tem. E aí eles fazem todo mundo jurar e depois que jura que eles dão as credenciais. Senão eles não dão. E um dos mágico, um dos nossos executivos não estava falando, ele falou, preciso que todos falem. E ele não está falando. Começa, para tudo e começa tudo de novo. É muito sério o negócio de tipo, só tem um crença. Mickey. É crença, só tem um Mickey, ele é chairman. Se você pegar o balanço da Disney, tem o conselho de administração, o chairman é o Mickey. No balanço está escrito, quem é o chefe do conselho? O Mickey. Cara, o Mickey, no balanço, ele é chairman. Cara, eu não sabia disso. Cara, é espetacular. Então, quando você vê o balanço da Disney, Isso é crença. tudo bonitinho, você vê conselho de administração, é o cara da Apple, o cara não sei o quê. Quem é o chefe deles? O Mickey. O rato, cara. Pô, é impressionante, cara. É impressionante. Eu não duvido que na reunião deles apareça o Mickey lá. Apareça lá, cara. A gente... Sei que a gente Dando está bronca com neles, a faz gente assim, um tá com o indicador tempo aqui. estourado, mas só para lembrar um caso. A gente fazia evento nos Estados Unidos no Hilton. Sempre no Hilton. Um dia me liga uma diretora da Disney e fala, a gente quer que você faça o evento na Disney. Quero uma reunião com você. Fizemos uma reunião, vamos eu e meu sócio. Tinha uma sala assim grande, assim, uma mesa bonita, estranho o material da mesa, passei a mão. Falei, isso aqui o que é isso aqui, Guilherme? A gente sozinho na sala. Daqui a pouco ela entra na sala com toda a equipe, fecha a porta, aperta um negócio, começa a fechar as janelas e a mesa era uma televisão. Era uma televisão, vários personagens na televisão, assim, numa tela única, todos eles abraçados, assim, todos os personagens. Ela falou, Roberto, nós vamos fazer com que a Disney traga você pra gente. Escolhe um personagem. Pô, e eu fiquei meio envergonhado. A primeira que estava na minha frente era a Cinderela. E eu peguei e apertei a Cinderela. Apertei, ela acendeu, abre a porta e entra a Cinderela. Que isso. Eles estavam tudo enfileirados no corredor que eu via isso? assim, todos os personagens da tela. Entra a Cinderela. Hi, Alberto. Hi, Guilherme. Vocês são da Helters, não são? Começou a falar tudo o que a empresa fazia. O que eles poderiam dar para a gente? A proposta de valor. E no final ela falou assim, a gente quer muito, eu, Cinderela, quero fazer um pedido para vocês, que vocês sejam Disney o ano que vem. Eu olhei para a mulher, para a diretora, olhei para o Guilherme e falei, onde assina? Lógico, né? Ela tirou o contrato e deu na minha mão. Eu assinei, eu nem olhei o preço. Depois que o Guilherme falou, você viu o preço? Eu não vi, Guilherme, pelo amor de Deus. Depois a gente se vira para vender. Deu certo, era o mesmo preço. Só que eles estavam 20 personagens com o texto nosso guardados para fazer. E foi o ano que nós fizemos o evento mais mágico nosso, foi em 2017. Todo com a Disney. Eu não sei nem o que te perguntar agora, que você me surpreendeu. Mas eu fico imaginando Cara, assim, como é que eles foram treinados? Antes? Né? Esse grupo era sempre o mesmo? Eles sempre fazem isso? Eles fazem essa reunião todo dia? Porque não deve ser, né? Eles criaram isso. Eles imaginaram e falaram assim, como é que eu vou fazer com que o Alberto faça o evento dele na Disney? surpreender esse cara. Vou pensar e falar assim, vamos fazer. Reunir todo mundo e falar assim, vamos fazer. Isso é impressionante. A gente saiu de lá. Aí tem aqueles fogos do Epcot Center. Uhum. Levaram a gente numa sala que eles reproduzem os fogos do Disney, do Magic Kingdom e do Epcot Center interno. Um salão com pé direito quádruplo, talvez, enorme, um grande galpão, e os fogos são reproduzidos internamente para você ver. Aí eu falei, mas que não reproduzir os fogos? Aí me deram um óculos, para mim e para o Guilherme, um óculos, tipo esses de 3D plásticos. Quando eu coloquei, ela falou, isso a gente pode fazer para qualquer cliente que você queira. Apertou um botão, fogos. Os fogos, quando explodiram, era meu nome. Falou, a gente faz com logo também. Eles fazem fogos com o logo da empresa, se você quiser, no céu.
Você só vê seu nome piscando. Eu só via meu nome. Eu falei, Guilherme de Deus, o que é isso, cara? Para ajudar, nesse dia, ela virou pra gente e falou assim, qual é o brinquedo que vocês nunca foram num parque da Disney? Eu falei assim, Avatar, né? Fila de 4 horas, eu ainda não morava lá. Eu falei, puta, 4 horas não fui ainda. Ela falou, tá bom, botou a gente num carro, andou, paramos num mato lá, uma florestinha, abriu porta aqui, porta ali, saímos dentro do Avatar. Saímos dentro do Avatar, dentro do boneco, do brinquedo. Uma fila de 4 horas. Ela pegou a carteirinha dela, deu pra menina, falou, queria entrar com eles. A menina falou, 1 minuto, parou a fila, nós entramos, nós, eu, o Guilherme e ela. Ela falou, brinca. Demos uma volta, acabou, eu falei, eu quero ir de novo. Pode ir. Cara, quando a gente voltou, não tinha como eu ir pro Hilton. Não tinha como. Tinha como eu comprar. Hilton que cria o parque dele, que cria os personagens dele, daqui 100 anos a gente volta pra Aí a gente fez a abertura do evento no Epcot Center, na sala oval americana. Uau. Monja Coen falando, todo mundo de branco, nossos clientes de branco. Eles falaram, a gente vai fazer uma surpresa para você, só que você tem que acabar 7:45. 7:45, eu tô lá no palco dando agradecimento a todos, abre a porta, a menina da Disney na porta. Eu falei para ela assim, terminando, ela falou assim, agora. Eu falei, tá bom. Acabei e falei, gente, nós vamos sair por aquela porta, era Labor Day, lotado o Epcot Center. Quando abre a porta, tinham 20, 30 funcionários da Disney com aquelas espadinhas laser deles lá, aqueles, fazendo um corredor, a gente até a varanda. Quando a gente sai com os clientes até a varanda, passando tudo no meio de todo mundo, parece uma procissão. Todo mundo indo, quando a gente chega na varanda, eles recebem a gente com champanhe, a gente fecha ali, uma varanda enorme, só os nossos clientes, e a gente estava encostado nos fogos. Os fogos explodiam assim, cara, e a gente ali do lado, os nossos clientes chorando. Caras que já foram 20 vezes, 30 vezes para lá. Mas o cara chorava de ver a qualidade do negócio, sabe? A atenção, o cuidado, o capricho. Sim, impressionante. Eles não te recebem para uma reunião se eles não tiverem arrumados Disney. Blazer, camisa, pin da Disney, cabelo arrumado, sabe? É respeito, é meio e mensagem. A mensagem eu já sei como te dar, o meio é que muda. Outro dia eu estava, não sei o que eu estava falando aqui, era uma proposta de um cliente, eu estava falando aqui internamente, aí fui buscar essa imagem no Google, que acha fácil, do crachá, né, dos funcionários do parque. Eu falei assim, tá vendo isso aqui? Qualquer empresa pode ter um crachá, mas a Disney criou um crachá com o nome, com a cidade, então é respeito, é uma abertura de bate-papo, é uma... Eu falo assim, porque a pessoa se identifica, porque você tem pessoas do mundo inteiro, você identifica a pessoa, já você identifica a língua, você já sabe de onde ela é, mesmo quem é interno nos Estados Unidos, com crachá. Eu vou te contar, isso é gênio. Um negócio que é absurdo. O hospital da Disney, todos eles têm um pin que é enorme, que obviamente com a cabeça do Mickey, ele pisca, ele é um coraçãozinho também. E eles criaram um negócio mágico, excepcional. A gente está querendo trazer agora para um hospital aqui no Brasil essa ideia. Eles queriam criar uma forma de você criar mais humanização com a pessoa e a pessoa criar mais empatia contigo, que trabalha no hospital. Eles criaram um pin escrito assim, eu cuido de você como cuido de... E você que escreve embaixo. Olha que legal. Então você pode falar sua esposa, seu filho, seu cachorro, né? Sim. Então, se você tratar mal, o cara fala assim, assim que você cuida da sua filha, Nossa. e ao mesmo tempo ele fala assim, você tem uma filha chamada Júlia, eu chamo Júlia, e cria. Um compromisso. Então, eu cuido de você como cuido da Júlia, minha filha. Que legal. Cara, e quando eu fui lá a primeira vez, eles me deram um pin desse. Eu tenho ele guardado. Ele pisca. É um coraçãozinho que pisca e vem escrito essa frase, e eu coloquei a Júlia. Eles te dão as letrinhas e você escreve. Né? Que legal. É maravilhoso. É um pin. É uma força, né? Custa centavos na China, aquele pin. Centavos. Mas para te entregar, tem que te treinar. Falou, você vai colocar o nome de quem aqui? Ah, da minha filha. Se você tratar mal, a pessoa vai falar que você trata a sua filha. É o impacto, né, da tua ação em relação àquilo que você quer proporcionar ou da tarefa que você vai executar. Roberto, a gente ficaria aqui... Um dia. Ah, com certeza absoluta, né? Uma das minhas ideias, e já já a gente vai começar a fazer isso, é
colocar mais uma poltrona ali, né? Trazer mais uma pessoa para que a gente possa, aí sim, começar a provocar um pouco mais e trazer essas ideias e a discussão. Hoje foi um dia fantástico, né? Primeiro porque as ideias afloram, né? Os assuntos são bacanas, né? E é lógico que aí eu vou puxar a sardinha para mim. Eu não sei de onde vem esse termo, puxar sardinha, mas eu vou buscar isso aí também, né? De como que a gente pode, eu escrevo isso, de que eu ainda acredito que a gente pode mudar o mundo. Não da maneira como eu acreditava quando eu tinha lá meus 18, 20 anos, mas sim que o treinamento é uma das grandes ferramentas que a gente pode mudar o mundo, né? Seja como ferramenta de inclusão, seja como ferramenta de satisfação, seja como ferramenta de cuidar de saúde, né? Então, assuntos tão sérios como a gente falou hoje, né? E hoje um assunto, o Joel J, né? Ele coloca lá 3 pontos que eles falam que são fundamentais para a nossa vida, né? O primeiro ponto é saúde. A saúde vem antes da família. Só o trabalho vem depois ainda, né? Então, se eu não tenho saúde, eu não consigo cuidar nem de mim. Se eu não cuido de mim, como que eu vou cuidar dos outros, né? Então, hoje o assunto saúde, o negócio saúde, o termo saúde, ele é tão importante. E eu acredito que a gente chega à conclusão aqui, ou pelo menos cheguei à conclusão aqui, de que a gente melhora ou a gente cuida da nossa saúde também com treinamento, né? Então, aí eu volto a ficar extremamente motivado, né? Feliz, né? E com muita vontade, né? De querer continuar fazendo aquilo que eu faço, né? Que é ajudar as empresas e as pessoas com ações de treinamento, né? Eu queria que você desse uma mensagem final. O que você acha? O que você tem para falar? Como foi, né? E é lógico que eu pus sardinha para o meu negócio que é treinamento, né? Não, mas é perfeito. Um dia desse eu fui fazer uma palestra e eu contei uma história que é assim, quando você pega um avião, pesa muitas toneladas, muito complexo e que exige que o piloto, os comissários e as pessoas de dentro do avião tenham milhões de protocolos a seguir, eles criaram uma forma de treinar as pessoas. O bilhete tem parte do treinamento, a sala de embarque tem parte do treinamento e quando entra tem parte do treinamento. Perfeito. Não é? O treinamento ele vive na nossa vida. Sim. E quando você senta no avião, a primeira coisa que eles falam é o código da saúde que ele vem antes de tudo. Máscaras de oxigênio cairão. Ao cair, coloque primeiro em você, depois nos outros. Se você não tem saúde, você não consegue fazer nada para ninguém, né? Perfeito. E o treinamento estava envolvido em tudo isso. Com então, assim, certeza. realmente eu fico feliz de estar aqui, Petro. Obrigado. Fico feliz de ter sido convidado. Imagina. Tá? E, vamos conversar mais vezes. E a gente, novamente, o livro que você escreveu é bem oportuno. Eu falei para você, também estou com o meu cheio de post-it assim, rabiscado também. Esse é o meu de trabalho. E a educação é que muda o planeta. Né? E a saúde é a base principal. Sim. Esses então, dois são pilares... temas extremamente atuais, né, Alberto? Você estava falando, veio uma última coisa aqui, uma coisa que eu tenho falado bastante, né? A gente brasileiro, a gente bate no peito e muitas vezes com orgulho de falar assim, brasileiro não lê manual. Aí eu olho e falo assim, é por isso que a gente é o que é. Exatamente. Obrigado, viu? Se a gente lesse mais... Mais manual. talvez a gente fosse um pouco diferente. Talvez. Né? Então, aí, respeitando você como corintiano, eu como palmeirense, mas o técnico do nosso time, o português lá, o Abel, muitas vezes ele é mal interpretado, né? Porque ele fala, ele coloca algumas literal, coisas, né? Mas é espetacular, né? A gente estava falando sobre o livro dele, né? Como ele quebrou... Quantos técnicos vão surgir dali? E que paradigmas, que preconceitos que ele quebrou, de falar assim, cara, não tem problema nenhum contar minha estratégia. Eu escrevi, não estou nem contando, tá ali, pode consultar para quem quiser. Você quer saber minha estratégia? 50, 60 reais. Vai lá, compra e lê e aplica. Exatamente. Então o Abel também, e ele é treinador, então isso é bacana, porque ele é um treinador, e ele também utiliza o livro, utiliza o treinamento para passar isso para outras gerações, para outras pessoas, e ele está contando a história dele. Exato. Então o movimento que a gente está fazendo aqui, que a gente fez hoje, e que eu espero que muitas pessoas vejam, né? Nós estamos contando as nossas histórias. Exatamente. E que isso é uma maneira de treinar. Legal. Então, Alberto, muito obrigado. Obrigado. Vamos falar tchau. Obrigado. Pessoal, obrigado. Né? Espero que vocês tenham gostado. Né? Tenho certeza que vocês gostaram, que vocês vão gostar. Nos ajudem, compartilhem, divulguem,
né, e façam parte desse movimento que a gente tem aqui como propósito de ajudar a melhorar a vida das pessoas, das empresas, com aquilo que a gente faz com educação, com treinamento. Ok? Obrigado, gente. Até o próximo. Valeu.